Torne-se o mestre da sua vida. Bob Proctor. Olá e seja bem-vindo. Meu nome é Bob Proctor. Acordei esta manhã, peguei meu telefone, olhei e tinha uma citação do Dr. Seuss, que disse ao mundo que você pode ser uma pessoa, mas para uma pessoa, você pode ser o mundo. Eu li isso e olhei para ele e li novamente. Para o mundo, você pode ser uma pessoa, mas para uma pessoa, você pode ser o mundo. E minha mente voltou para 1961. Eu conheci um homem chamado Ray Stanford. Stanford literalmente mudou o rumo da minha vida. Eu era uma alma muito perdida, com 26 anos e apenas 2 meses de ensino médio, empregos idiotas em fábricas e bares. Ele disse, Bob, por que você não muda os resultados que está obtendo? Ele não me conhecia muito bem, mas percebeu que eu estava perdendo. E sabe, nunca passou pela minha cabeça que eu poderia mudar meus resultados. Ele disse, você leu? Eu disse, não posso ler agora. Isso não era verdade, eu poderia, mas não muito bem. Desde que descobri que lia tão bem quanto a maioria das pessoas, uma pessoa comum lê por volta do nível da 7ª série, ele me deu um livro. Ele disse que o autor deste livro era Napoleão Hill, que passou a vida inteira estudando 500 pessoas que eram as mais bem-sucedidas do mundo e colocou o que aprendeu neste livro. Ele sugeriu que seria um movimento comprovado se eu passasse o resto da minha vida tentando entender e aplicar o que ele escreveu. Agora, por mais estranho que possa parecer, é exatamente o que tenho feito desde aquela época. Tinha 26 anos na época e agora tenho 86. Li aquele livro todos os dias, um pouquinho. Devorei no começo, vi que ficou com um elástico por aí porque está desmoronando. Minha assistente Gina trabalha comigo há 34 anos. Ela queria pegar e recuperar bem, e eu disse, não, Gina. A energia não mude a energia do livro. Bem, tudo na minha vida mudou dramaticamente. Comecei limpando um escritório e, de repente, estava limpando escritórios em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta e Londres, Inglaterra. Quero dizer, durante um período de 5 anos, minha vida mudou como noite e dia. Eu estava morando na Inglaterra, ganhando mais de $1 milhão por ano, sendo muito irresponsável. Eu ia ao Playboy Club em Park Lane e jogava roleta. Não me importava se perdesse. Porque sabia onde estava o dinheiro, e um dia foi como se tivesse uma experiência eufórica. Algo simplesmente me parou, e foi como se uma vozinha na minha cabeça dissesse, você está sendo um fiscal totalmente irresponsável. Comecei a me perguntar como isso aconteceu, como me tornei tão bem-sucedido, porque lutei muito na minha vida até o momento em que tinha 26 anos e não conseguia responder à pergunta. Fui criado para acreditar que, se você vai ganhar muito dinheiro, precisa ser muito inteligente. Bem, eu sabia que não era muito inteligente, mas estava ganhando muito dinheiro. Fui criado para acreditar que, se você não for à escola, não poderá vencer. Bem, eu não tinha estudado, não estava ganhando, eu era dono de toda a empresa, e poderia não conseguir que ninguém explicasse como um cara sem educação formal foi na direção errada. Bem, assim, virar, começar a ir na direção certa significava que alguém tem que saber e eu vou descobrir. Então, comecei a estudar e nunca parei. Iria a qualquer lugar para entender por que fazemos o que fazemos e por que não fazemos muitas das coisas que queremos fazer. Descobri que apenas 5, 6 e 7% da população realmente vivem uma vida boa. Somos a forma mais elevada de criação de Deus e ainda assim agimos como se não soubéssemos que a guerra acabou. Como povo, estou falando das massas, uns bons 90% da população. Aqui eu mudei e não sei porquê. Então eu era intransferível, não pude contar a ninguém como fiz o que fiz. Levei 9 anos e meio, e quando consegui conectar os pontos e descobri por que mudei, me decidi. Eu ia passar o resto da minha vida ensinando isso, e foi exatamente isso que fiz. Me desliguei da empresa e fui conseguir um emprego em Chicago com Carnegie & Lloyd Conan Corporation.
Aqui eu estava, ganhando mais de 1 milhão por ano, arranjei um emprego por 18 mil por ano. Estava preparado para pagar-lhes para me deixarem trabalhar lá, quero estudá-los. Quero descobrir o que me fez aceitar e nunca parei. Agora, fui trabalhar para eles, então eu saí e comecei minha própria empresa. Você vê, estávamos na mercearia Lingerie Conaf, estávamos vendendo programas de sucesso. Nós os venderíamos, primeiro estava gravado, depois em fita cassete, e eu fiz isso por 5 anos e estava fazendo muito bem. Mas as pessoas para quem eu estava vendendo os programas não estavam mudando. Eu percebi que apenas obter esse material não era suficiente, você tinha que aprender como usá-lo. Então, fui até Lloyd Conan e disse, Lloyd, por que não paramos de vender programas gravados? Começamos a distribuí-los, daremos um seminário e ensinaremos como usar esses programas. Não, ele disse, Bob, vamos continuar no negócio de fitas cassetes, deixe o negócio de seminários para Carnegie. Então pensei que não, era hora de eu ir embora. Eu saí e me sentei em uma casa em Maplewood Lane, em Glenville, Illinois, e peguei minha caneta e disse que vou construir uma empresa que opera em todo o mundo. Hoje, o Instituto Proctor Gallagher opera em 89 países diferentes. Estou sentado aqui em nosso estúdio e podemos transmitir para todo o mundo. Assim como muitas estações de TV que transmitimos recentemente, transmitimos para 119 países alguns milhares de pessoas, ensinando um seminário sobre a ciência de ficar rico. É uma informação fascinante. Depois de trabalhar nisso por cerca de 22 a 23 anos, escrevi este livro chamado Você Nasceu Rico. A ideia por trás disso é que todo mundo nasce rico. A maioria das pessoas tem pouco dinheiro, mas você tem reservatórios profundos de talento e habilidade dentro de você. O truque é descobrir como trazê-lo à tona. Agora que foi montado depois de estudar e trabalhar com isso por 20 e poucos anos, mas isso foi há 36 anos, escrevi isso, nunca parei de estudar essas informações. Em questão de 2 a 3 semanas, darei uma aula magistral. Vou levar um grupo de pessoas que estão seriamente interessadas em mudar o rumo de suas vidas, aumentando o sucesso que estão obtendo, e vou trabalhar com eles todas as semanas por 6 meses. Vou ensinar o que está neste livro, que continuei estudando por mais 36 anos. Quero passar pelo assunto que está neste livro. Aqui o primeiro capítulo é Eu e o Dinheiro, e coloquei isso como o primeiro capítulo porque sentei quando decidi escrever o livro e segmentei todas as mudanças que ocorreram, tentando fazer com que os pontos se conectassem. Steve Jobs disse que você não pode conectar os pontos olhando para frente, você só pode conectá-los olhando para trás. Então, eu olho para trás, por onde comecei, o que aconteceu e o que aconteceu foi que comecei a entender algo sobre dinheiro. Nunca tive nenhum, sempre precisei de dinheiro. Bem, aprendi bastante sobre dinheiro, e é por isso que a primeira parte disso é sobre dinheiro. Estaremos estudando isso por algumas semanas. Deixe-me fazer uma pergunta: quantas fontes de renda você tem? Você sabia que pessoas ricas que datam da antiga Babilônia sempre tiveram múltiplas fontes de renda? Na noite passada, enquanto eu dormia, estava ganhando dinheiro. Você pode ganhar mais dinheiro enquanto dorme do que pode gastar quando está acordado. Agora, isso pode soar como uma afirmação exagerada, mas na verdade não é. Você não vai trabalhar para ganhar dinheiro, você vai trabalhar para satisfação. Você presta serviços para ganhar dinheiro e, quando encontrar uma maneira de prestar serviços em todo o mundo, receberá dinheiro de todo o mundo. Eu presto serviços em todo o mundo e posso lhe mostrar como fazer isso. Neste primeiro capítulo, faremos isso até conseguirmos uma empresa para ajudá-lo a fazer isso. Eu e o dinheiro, consciência da prosperidade, não é ensinado na escola. Você pode passar direto pelo nosso sistema educacional e não aprender absolutamente nada sobre como ganhar dinheiro. Eu acho este assunto absolutamente fascinante e vou lhe dizer que você também vai se perguntar se tem mais dinheiro do que precisa. Bem, o próximo capítulo é quanto é o suficiente. Vou lhe dizer quanto é suficiente,
Quando você tem dinheiro suficiente para viver da maneira que escolheu viver enquanto você acha que vai viver, então você tem o suficiente. A maioria das pessoas não sabe quanto é suficiente. Elas realmente não sabem como você realmente quer viver porque você é bem capaz de fazer isso. Como você realmente quer viver? Veja, estou vivendo hoje do jeito que eu realmente quero viver, cara. Eu vivo uma vida maravilhosa. Tenho 86 anos e tenho a energia de um jovem de 36 ou 56 anos. E eu trabalho em todo o mundo, todos podem. Quando você nunca precisa pensar em dinheiro, você ficará surpreso com quanto tempo livre você tem. Então, os 2 primeiros capítulos significam dinheiro e o segundo, quanto é o suficiente para você ir para achar isso fascinante. Agora, pense nisso por um momento. Se eu estivesse trabalhando com você todas as semanas durante 6 meses, 2 horas por semana, você receberá este livro. Aqui está neste formato. Este é um livro lindamente encadernado em couro. Você terá seu nome escrito em ouro aqui e será uma cópia autografada. Você também receberá um mordedor de anel com exercícios. Por que vamos estudar isso por 1 hora e então vamos fazer exercícios por 1 hora toda semana? Você terá exercícios para fazer durante a semana. Eu garanto a você, sua vida no que diz respeito ao dinheiro vai mudar quase imediatamente. Agora, pense que o 3º capítulo é o criador de imagens. Você sabe que tudo, esse telefone, esse livro, essa ampulheta, era uma imagem na mente de alguém antes mesmo de se tornar uma coisa. Os pensamentos se tornam coisas. Essa caneta, eu me lembro da primeira caneta esferográfica que vi. Meu avô por parte de pai veio morar conosco em 1946 por alguns meses. Eu era apenas um garotinho, foi no final da Segunda Guerra Mundial, meu pai voltou de lutar na Europa e trouxe o pai para morar conosco por um tempo. O vovô inspetor viu algo em uma revista que ele escreveu e ele pegou uma caneta esferográfica. Até então, tínhamos que carregar canetas com tinta e geralmente estava espalhado por todo lugar, ou mergulhamos e afiamos em um tinteiro para escrever. Agora, a primeira caneta esferográfica que vi pulava para todos os lados, a tinta escorria, então parava e se pavoneava. Hoje, a tinta flui livremente, mas você sabe que a primeira caneta esferográfica e esta caneta esferográfica, ambas eram apenas imagens. Então, elas melhoraram a partir daquele ponto no criador de imagens. Tudo isso, o estúdio, sua casa, as roupas que você está usando, as joias, todos vocês podem ter começado como uma imagem. Você e eu somos criadores de imagens, temos faculdades mentais. Você sabia que você e eu somos a única criatura no planeta que está totalmente desorientada em seu ambiente? Você sabe que todas as outras criaturinhas do planeta estão completamente à vontade em seu ambiente. Elas se misturam, mas você e eu estamos totalmente desorientados no ambiente. Nós não nos misturamos. Você vê, eles operam por instinto, o que é perfeito. A nós foram dadas faculdades superiores, e não nos misturamos com o nosso ambiente. Recebemos a capacidade de criar o nosso próprio ambiente. Somos verdadeiramente a forma mais elevada de criação de Deus, e as imagens que construímos em nossa mente, podemos passar para a forma física. É assim que tudo começa na forma de imagem. Vamos passar um tempo falando sobre o criador de imagens, isso é muito importante. O próximo capítulo é Deixar ir e deixar Deus. Deus faz todo o trabalho. Agora, a educação religiosa da maioria das pessoas é bem superficial. A minha é, mas meu estudo da mente é ótimo, e descobri como Deus faz o trabalho. Deus trabalha segundo a lei. Dr. Wernher von Braun foi questionado pelo aprendiz e presidente Kennedy sobre o que seria necessário para construir um foguete que levaria uma pessoa à Lua e a traria de volta em segurança à Terra. Dr. von Braun foi o pai do programa espacial. Ele disse que a vontade de fazê-lo tem uma imagem em sua mente e mantenha bem essa imagem. Claro que aconteceu. Acreditou-se por muito tempo que a ciência e a teologia eram antagônicas. Bem, se você estudar, você vai descobrir que eles não são. De fato,
Von Braun, que foi o maior cientista do mundo lá, ele disse que depois de anos estudando os mistérios espetaculares do cosmos, ele foi levado à firme crença na existência de Deus. Ele disse que as leis naturais do universo são tão precisas que não temos nenhuma dificuldade em enviar pessoas à Lua, e podemos cronometrar o pouso com a precisão de uma fração de segundo. Ele disse que essas leis devem ter sido estabelecidas por alguém. Veja, a lei é o motivo de Deus jantar, e nós temos que começar a entender as leis que a maioria das pessoas não entende. O próximo é de esperar abundância. Agora, eu estava no filme O Segredo. Eu estava com várias outras pessoas, mais de 500 milhão de pessoas viram aquele filme, O Segredo. E O Segredo falou muito sobre a lei da atração. Bem, você só atrai para você o que você espera. A expectativa é uma mentalidade, e conforme você constrói essa mentalidade, você configura a lei da atração. Expectativa. A próxima é a clássica, a lei da vibração. Pense nisso por um momento. Este pequeno telefone é, na verdade, um computador, não é? Isso funciona pela lei da vibração, é assim que funciona. Veja, cada nível de vibração é referido como uma frequência. Nosso telefone opera em uma frequência. Quando eu era pequeno, nunca tivemos um telefone em nossa casa. Eu provavelmente tinha 15 anos antes de termos um telefone, talvez 16. Até me lembro que o primeiro número era Oxford 3137, e o telefone que recebemos era uma linha de festa. Quando você atendia o telefone, podia ouvir todos os outros estavam atendendo o telefone. Poderia haver uma centena de pessoas na mesma frequência. Hoje, temos milhões, literalmente milhões de pessoas, todas têm seu próprio telefone, elas têm sua própria frequência. Eu tenho uma frequência própria, e você tem uma de sua autoria. Por que nem todos tínhamos telefones naquela época? Por que não entendíamos a lei da vibração, não entendíamos essas leis, não entendíamos as frequências? Mas você vê, nós entendemos isso hoje. E porque alguém entende a lei da vibração e sabe como programar essa coisa para operar em uma frequência específica, eu posso me comunicar com você e você pode se comunicar comigo. Na verdade, estamos nos comunicando agora mesmo em uma frequência. Bem, quero que você pense nisso por um momento. Este corpo que você está vivendo opera em frequências. Isso mesmo, ele opera em frequências. E conforme você começa a entender a lei da vibração, você pode começar a assumir o controle sobre sua vida. A maioria das pessoas nem quer estudá-la. É assim que partimos. Para os cientistas, se eles olhassem para a lei da vibração, provavelmente iriam pesquisar livros científicos. Eu não recebi isso dos cientistas, eu entendi isso em um nível muito prático. Onde uma criança entenderá, e quando você começar a entender esta parte específica deste programa, desta masterclass sobre nascer rico, mostraremos como desenvolver suas riquezas. Por que você nasceu rico? Você tem reservatórios profundos de talento e habilidade dentro de você. E mostraremos como tudo neste universo opera em frequências. Tudo opera em frequências. Temos que chegar à frequência do bem que desejamos. Você verá, isso é muito pesado para mim. Não, eu ensino isso para crianças e ensino para adultos ao mesmo tempo. Os adultos não ficam entediados, e as crianças ficam fascinadas quando começamos a ensinar a lei da vibração. Você realmente vai começar a progredir. O sucesso do seu negócio depende da sua compreensão dessa lei. Então, temos os que correm riscos. Se você foi criado como eu, você provavelmente foi criado com conceitos de é melhor prevenir do que remediar. Vou lhe contar uma coisa que é uma mentira descarada. Não é melhor prevenir do que remediar. Pessoas que jogam dessa maneira estão jogando pelo seguro. Elas passam a vida assim. É uma experiência chata. A vida deveria ser uma aventura emocionante. Nunca deveria ser chata. Se você não está correndo um risco, você não está ganhando. Eu acho que Helen Keller, a senhora cega que nos ensinou tanto, disse, se a vida não é um risco, não é nada.
E ela estava certa. Bem, entramos no tomador de riscos, e você vai adorar. Você vai adorar essa parte da mentoria ou da masterclass que estou ensinando. Você deveria entrar nisso. Eu não me importo com o que você tem que fazer para entrar nisso. Decida que você está nisso. A próxima parte é o fio da navalha. Bem, vou lhe contar uma coisa, a linha que separa a vitória da derrota é tão fina quanto o fio de uma navalha. Houve um filme feito sobre o qual Darius Zanuck ensinou que o filme era o diretor do filme. Na verdade, havia uma página central na revista Life há muitos anos. Quando o filme foi lançado, tinha todos os atores e todos os substitutos. Isso mostrou que a diferença em sua renda era enorme. Uma pessoa ganharia $75 e outra pessoa ganharia $75.000. A diferença entre eles era tão fina quanto o fio de uma navalha. Quando olho para trás em minha vida, a mudança que me levou de onde eu estava para um caminho à frente na vida foi tão fina quanto a lâmina de uma navalha. Na verdade, levei 9 meses para descobrir que a mudança era tão simples, era tão óbvia que eu estava sentindo falta dela. Agora, você pode se beneficiar do que eu estudei. Eu estudei esse assunto desde 1961 todos os dias. Eu te garanto que nesta masterclass, todos nesta masterclass vão desenvolver amizades. Teremos pessoas nesta masterclass de todo o mundo. Você desenvolverá amigos que durarão a vida toda. Você poderá fazer aventuras incríveis com eles porque todos vocês terão múltiplas fontes de renda. O fio da navalha, bem, vou lhe contar, foi uma mudança muito pequena que eu fiz, mudou tudo na minha vida. É como se, aqui, deixe-me dar uma olhada de novo. Foi como aquela citação, para o mundo, você pode ser uma pessoa, mas para uma pessoa você pode ser um mundo. Um jogo tão pequeno com palavras, mas uma mudança tão grande no significado dele. O próximo, o penúltimo, está não pense ao contrário. Você tem alguma ideia de quanto tempo as pessoas passaram pensando no passado? Elas passaram tanto tempo olhando para o passado. Agora, pensem nisso por um momento. A areia no topo do copo representa o futuro. A areia no fundo do copo representa o passado. Agora, você percebe que a areia está correndo aqui. Você não pode recuperá-lo, acabou. A areia bem aqui no centro, bem aqui. Isso é tudo que temos que lidar, é o que está bem aqui agora. Há uma história interessante nisso. Quando eu era um garotinho, minha avó costumava estar sempre dizendo, logo irei embora, querido, logo irei embora. Vovó agiu como se só lhe restasse um pouco de areia, quando na verdade ela tinha muito. Acho que quando ela começou a dizer que provavelmente teria cerca de 60 anos. Eu era uma senhora muito idosa. Desde então, mudei minha atitude em relação a isso, mas ela era uma senhora muito idosa e dirá que em breve irei embora. Vovó viveu até os 94. Ela só foi dormir uma noite, os anjos vieram e a levaram embora. Você vê, ela pensou que ela só tinha um pouco de lençol de areia. Eu pulava com outro jovem chamado Bob Yates, tínhamos 16 anos. Bob estava dirigindo na rodovia Kingston Road para Toronto e ele bateu na ombreira de uma ponte. Sua vida foi exterminada daquele jeito. Se você tivesse perguntado a Bob meia hora antes do acidente quanta areia ele ainda tinha, ele provavelmente teria dito meio século para baixo. Ele não tinha meia hora. Então, aqui está Bob aos 16 anos, provavelmente pensando que ele tinha muita areia. Ele só tinha uma. Vovó, aos 60 anos, achava que ela só tinha um pouco. Ela tinha muita. A verdade é que você não sabe quanto você tem, nem eu. Mas vou lhe dizer uma coisa, temos a obrigação de viver a vida em sua plenitude, ajudar o máximo de pessoas que pudermos, fazer o máximo de bem que pudermos para nós mesmos e para os outros. Tudo o que temos que lidar é com o que está aqui agora. Não pense ao contrário. Pare de olhar para trás. O que Steve Jobs diz, você não pode conectar os pontos do trabalho olhando para frente. Você só pode conectá-los olhando para trás. É onde a maioria das pessoas passa todo o seu tempo,
conectando os pontos, vivendo no passado. Saia para o futuro, onde você não sabe o que há lá em cima. É isso que o torna tão emocionante. Você vai adorar quando entrarmos nisso na última parte. Mas certamente não menos importante, a lei do vácuo da prosperidade. Você vê, a natureza abomina absolutamente um vácuo, para o qual você deve abrir espaço. O bem que você deseja, você tem que criar um espaço para o bem que você deseja. Você não tem ideia do que é capaz de fazer. Eu sei que não tenho ideia. Estou sempre tentando descobrir exatamente o que sou capaz de fazer. Isso é uma maneira maravilhosa de viver. Agradeço por dedicar seu tempo neste vídeo. Lembre-se, a chave para uma vida transformadora está nas decisões que você toma hoje. Haja rapidamente, mude lentamente, e veja seu potencial desdobrar ao longo do tempo. Estou ansioso para embarcar nesta jornada de crescimento pessoal e sucesso contínuo junto com você. Se inscreva, ative as notificações, e vamos alcançar novos patamares juntos. Até logo!